E aí, internautas pensadores, tudo bem? Aqui é o professor João Paulo Rodrigues falando, mestre em filosofia, e esse vídeo se trata de um trecho de uma aula de filosofia que eu ministrei para o ensino médio. Lembrando que o conteúdo e a série correspondente vocês podem encontrar no título e na descrição do vídeo. Também trata-se de um áudio mais simples, mais direto e mais didático para aqueles que querem estudar para o vestibular e para o Enem. Desde já agradeço e, por favor, curtam o vídeo. Então, pessoal, abordaremos aqui alguns assuntos pertinentes aí à área da bioética. Tá? Bioética, ela significa basicamente ética da vida, né? Bio é vida e a ética, então, né, seria isso. Ou seja, né, são todos os tipos de questões éticas que são abordadas na área das ciências da saúde e também nas questões relacionadas à vida. Portanto, a bioética é o estudo sistemático das dimensões morais e políticas, tanto das ciências da vida quanto da atenção à saúde. Então, a bioética discute, né, dentre alguns temas polêmicos, né, a gente pode citar aqui a eutanásia, a distanásia e a ortotanásia, a clonagem humana, a experiência com os seres humanos, também as ordens de não ressuscitação, a suspensão ou a não instalação de alimentação ou hidratação artificial, né, e basicamente a finitude da vida. Então, a área da ética, né, chamada bioética, ela surgiu faz pouco tempo, né, basicamente ali na segunda metade do século XX. Devido muito aí ao grande desenvolvimento das ciências relacionadas à área da saúde e da vida. E também como resposta para evitar todos os horrores que foram causados lá na Segunda Guerra Mundial, né, basicamente ali dentro dos campos de concentração nazista e também para impedir, né, certos experimentos abusivos em seres humanos, como ocorreu ali com o famoso caso de Tuskegee, né, uma cidade lá dos Estados Unidos, né, que durante ali os 40 anos, né, lá entre 1932 e 1972, certos cientistas utilizaram como cobaias, né, cerca de 400 homens negros que estavam com sífilis. E esses homens negros, né, ficaram sem tratamento para prevenir, né, para curar essa sífilis, né? Para quê, né? Somente para permitir estudar a história natural da doença. E aí, então, né, como forma de se tentar dar uma orientação às condutas, né, para esses mais variados temas bioéticos, foi desenvolvido então o conceito principialismo, que se trata de uma teoria ética prática normativa, que basicamente estabelece ali os fundamentos para a bioética. Então, o principialismo ele se divide em quatro princípios: o da beneficência, o da não maleficência, o da autonomia e o da justiça. Tá? Os quais então eles tentam definir e manejar os valores envolvidos nas relações dos profissionais da saúde e também dos seus pacientes. Apesar dos princípios ali presentes no principialismo terem uma validade universal à primeira vista, eles não possuem um caráter absoluto. Nem têm prioridade de um sobre o outro, né? Pois eles servem como regras gerais para se orientar na tomada de decisão frente a certos problemas éticos e para ordenar aí os argumentos nas discussões de casos. E também, né, proporcionar um melhor acesso de forma a atender ali às diferenças, né, com mais igualdade. Por isso, a aplicação de cada princípio vai depender ali de cada caso. O princípio da beneficência, ele trata basicamente, né, de uma ponderação entre riscos e benefícios. Tanto riscos e benefícios atuais como potenciais, individuais ou coletivos. E ele vai se comprometer com o máximo de benefícios e o mínimo de danos e riscos. Por isso é que o profissional da saúde ele deve sempre agir em benefício dos outros, para proteger e defender o direito de todos os outros, né? Para prevenir danos, para remover as condições que irão causar dano, para ajudar pessoas deficientes e também para salvar pessoas em perigo.
O profissional da saúde, ele tem então o dever, né, estabelecido lá a partir do juramento hipocrático, de agir sempre em benefício do paciente. Portanto, ele não faz uma caridade, né, mas sim cumpre o dever da beneficência. Porém, né, existem alguns fatores limitantes, como é o caso, né, por exemplo, de definir o que é o bom para o paciente, pois nem sempre o que é bom para um paciente pode ser bom para outro paciente. Afinal, caso algum paciente tenha alergia a algum medicamento, receitar tal medicamento pode ser prejudicial para ele. Por isso, então, né, a necessidade do princípio da não maleficência, que nos diz que, né, caso o profissional da saúde não possua as habilidades e os conhecimentos para praticar a beneficência, pelo menos ele não realiza nenhum procedimento, para não trazer nenhum tipo de prejuízo ao paciente. Então, o Hipócrates, né, há mais ou menos ali uns 400 antes de Cristo, ele propôs aos médicos, né, lá no parágrafo 12 do primeiro livro lá da obra Pandemia, né, pandemia não, Epidemia, ele diz, né? Pratique duas coisas ao lidar com as doenças: auxilie ou não prejudique o paciente. Por isso é que parte do juramento hipocrático, né, insere essas obrigações de não maleficência e de beneficência. O que também nós podemos observar ali na seguinte frase: usarei o meu poder para ajudar os doentes com o melhor de minha habilidade de julgamento. Abster-me-ei de causar danos ou de enganar a qualquer homem com ele. Por isso, né, é que o princípio de não maleficência ele vai envolver mais a abstenção de uma ação, né, a não realização de uma ação, enquanto que o princípio da beneficência ele requer uma ação, né, ele requer um procedimento. Então, o princípio da autonomia, agora, né, ele é aplicado quando se leva em consideração a escolha livre do paciente. Afinal, né, a autonomia é a capacidade de uma pessoa para decidir pensar, fazer ou buscar aquilo que ela julga ser o melhor para si mesma. Para essa autodeterminação, são necessárias então duas condições fundamentais. Né? Primeiro, ali, a sua capacidade para agir intencionalmente, ou seja, né, decidir coerentemente ali entre as alternativas que são apresentadas para ele. E, por segundo, né, a liberdade, no sentido aqui de estar livre de qualquer influência controladora para essa tomada de decisão. Por isso é que um profissional da saúde deve sempre respeitar as escolhas e decisões dos seus pacientes. E aqui temos também o princípio da justiça, que parte ali da noção da justiça como uma equidade, né? Ou seja, deve-se dar a cada um conforme a sua necessidade. Afinal, os pacientes que possuem diferenças, né, que possuem doenças diferentes, né, necessitam de tratamentos diferenciados. Para a aplicação do princípio da justiça, então, deve-se levar em consideração a igualitária distribuição dos bens e dos benefícios, além também de se reconhecer as diferentes necessidades de cada paciente. Por isso, né, o princípio da justiça, ele também se justifica ali numa tentativa de igualar as oportunidades de acesso à saúde, preocupando-se então com a equidade na distribuição de bens e recursos que são considerados comuns. Afinal, o direito de acesso à saúde, ele está presente nos direitos humanos e ninguém deve ser impedido de buscar tal acesso, né? Por isso aí a importância de se defender a saúde pública.